Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reconectado e hoje iremos iniciar um quadro novo chamado Momento com Deus, onde iremos fazer reflexões da Palavra de Deus, trazendo contexto para o nosso dia de hoje. Hoje iremos refletir sobre o livro de Gálatas, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 12. Quero desde já desejar um ótimo dia a todos vocês e que vocês possam ficar até o final dessa reflexão e que ela venha gerar em vocês algo novo, vida nova. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que nos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo, por revelação. Bem, Paulo começa essa carta aos Gálatas falando, na realidade, lembrando eles, de quem havia anunciado o Evangelho. E não só isso, mas também lembrando de quem havia enviado, de quem o havia enviado, que tinha sido Deus, Jesus tinha se apresentado a Paulo e tinha feito uma grande mudança na vida de Paulo. Quando Paulo estava indo para Damasco, para poder prender os que tinham se convertido a Jesus ele aparece em uma forma de uma luz muito intensa e Paulo fica cego por 3 dias. E após esses 3 dias, Paulo ele volta a enxergar e ter uma nova vida em Cristo. E a partir desse momento, Paulo ele começa a anunciar esse evangelho que o próprio Jesus trouxe a ele, revelou a ele. Então nós podemos ver que até aqui no livro de Gálatas, lá no finalzinho que a gente acabou de ler, no versículo 11 e no versículo 12, ele fala que não foi homem nenhum que passou o evangelho para ele, mas que foi revelado através de Jesus Cristo. Então depois que ele se apresenta e ele fala aos da Galácia essas coisas, ele começa a anunciar o que estava acontecendo entre eles, que eles estavam deixando de seguir esse evangelho que tinha sido revelado por Cristo a Paulo, e Paulo assim revelou à igreja. Eles estavam deixando de seguir esse evangelho para seguir para o que estava entrando, eles estavam dando ouvidos ao que estava agora chegando como novidade do evangelho, um outro evangelho. Mas Paulo ele fala que não é outro evangelho, nem é evangelho, Porque o evangelho genuíno é a vinda de Cristo através da vontade de Deus. Cristo veio à terra, se sacrificou por nós, morreu na cruz, verteu o seu sangue para nos comprar, para nos livrar do nosso pecado. Para que hoje nós tivéssemos vida eterna em Deus. Esse é o cerne do Evangelho. Isso é o Evangelho genuíno, que agora os gálatas estavam deixando de seguir, para seguir
outras doutrinas que estavam entrando na igreja através dos judeus, porque os judeus também se converteram e começaram a trazer os seus pensamentos como o povo judeu, né? Os costumes judeus, e começaram a anunciar isso aos gentios, né? Ao povo dali da Galácia, como uma verdade, mas como que não só esse evangelho genuíno fosse dar a salvação eterna, mas que também a pessoa deveria se circuncidar. Não era só Cristo. Olha como é que algumas mentiras colocadas como verdade influenciam a nossa mente. Então eles chegaram falando assim, não, Jesus realmente salva, mas não é só Jesus. Você também tem que se circuncidar. Você também tem que observar as leis, todas as leis. Se você não cumprir as leis, Jesus não vai adiantar. Se você não se circuncidar, só Jesus não salva. Então essas mentiras foram colocadas como verdade e estavam trazendo muita confusão para dentro dessa igreja. E aí Paulo ele diz que vocês estão correndo, né, tão rapidamente, estão deixando o evangelho genuíno para dar ouvido a essas coisas. E com isso vai trazer confusão e vocês vão acabar se desviando da fé em Cristo. E Paulo ele deixa muito claro falando que o evangelho que foi anunciado por Deus, e que se agora fosse anunciado um outro evangelho, que por mais que o próprio Paulo ou alguns dos apóstolos ou até mesmo um anjo descesse do céu e anunciasse um outro evangelho, que esse fosse amaldiçoado, porque o evangelho já havia sido anunciado. E o Espírito Santo já havia descido sobre esse povo, eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo, já haviam sido batizados nas águas e com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já havia selado essa palavra neles. Só que agora eles estavam dando ouvidos a outras coisas. E hoje não é muito diferente. Hoje nós vemos religiões no mundo inteiro onde pessoas relatam que foi um anjo que apareceu, que foi uma pedra, que foi uma energia, que foi tantas outras coisas. Dentro das próprias igrejas evangélicas também há tantas outras coisas que foram trazidas do mundo e colocadas como uma verdade. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu acredito que a gente tem que aprender a discernir o que está escrito na palavra. O que passa do que está na Bíblia, a gente tem que deixar. O que passa do que está na Bíblia, devemos deixar de lado, abandonar. Paulo ele relata que quando ele anunciava Jesus aos bereanos, os bereanos escutavam o que Paulo falava, mas eles iam nas escrituras saber se o que Paulo estava anunciando era verdade. Que nós sejamos assim como os bereanos, possamos ouvir, refletir sobre o que estamos ouvindo nas igrejas, no YouTube, mas que venhamos a buscar na Palavra de Deus, na Bíblia, a nossa linha para seguir. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que tenha feito você refletir sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor ou até mesmo na sua vida, não sei. Que possamos orar agora por essa realidade que Paulo lutou com tanto fervor e fez com que essa igreja de Gálatas, ela refletisse sobre o que estava acontecendo naquela época, que possamos também refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida agora. Então agora eu gostaria de orar junto com vocês. Se você consegue, aí onde você está, fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa colocar em nosso coração, Senhor Jesus, o verdadeiro pensamento em Ti. Que possamos, Senhor Jesus, gravar no nosso coração para nunca mais sair de lá. Que o Senhor é o único caminho,
que somente através de Ti e só por Ti somos salvos. Recebemos por graça, através do Teu sacrifício, vida eterna com o Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as Tuas maravilhas em nossas vidas, Senhor. Eu abençoo a cada um aqui através do santo nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por ficar até o final. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Toque o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos novos. Deixe o comentário, seria muito importante para mim você deixar o seu comentário do que Deus tocou no seu coração nesse momento, na nossa reflexão. Se isso fez sentido para você, pega esse link, coloca nos grupos de WhatsApp, aonde você consegue atingir o máximo de pessoas possíveis. Porque o nosso intuito aqui é trazer conteúdo de qualidade, trazer a palavra de Deus a todos vocês. Que possamos ser uma igreja madura, uma igreja onde possamos entender que o reino de Deus tem que avançar na minha e na sua vida. Deus abençoe a vocês, que tenham um excelente dia.